Olá, querido estudante. Vamos aqui para mais uma resolução de uma questão de matemática. Vamos resolver aqui uma questão de geometria espacial. Vejamos o que é que a questão nos diz. Uma pessoa resolveu presentear um amigo com um panetone de frutas caseiras, feito artesanalmente por ela mesma, incluindo a embalagem. Ela foi a uma papelaria, comprou papelão colorido e recortou conforme mostra a seguir. E aí a gente tem uma figura. O sólido geométrico correspondente ao formato da embalagem montada depois da colagem é 1. E aí, qual vai ser o sólido geométrico que nós vamos obter ao montar esse papelão? Nesse nosso pacote. Ora, observe que nós temos aqui várias faces que ficarão na lateral do objeto no formato de trapézios isósceles. E que nós temos duas faces que ficarão aqui na base desse objeto no formato de quadrados. Então, se nós vamos montar esse objeto, nós vamos ter a seguinte figura. Nós vamos ter duas bases quadradas de tamanhos diferentes e alguns trapézios isósceles formando aqui as faces laterais, as faces que ficariam na lateral. E aí, quando você observa essa figura, você percebe que isso aqui é um tronco de pirâmide. É uma pirâmide que foi seccionada. Se você pensar em completar aqui, você teria uma pirâmide. Então, isso aqui é um tronco de pirâmide. E tronco de pirâmide é o que nós encontramos na alternativa E. Então, a alternativa E é a resposta dessa questão. Até a próxima resolução. Olá, querido estudante. Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática, uma questão de geometria espacial. Vejamos. Nós temos aqui um frasco de perfume, onde o perfume está a uma determinada altura de 7,5 centímetros. Esse frasco ele tem o formato de um cilindro circular reto e ele está na posição vertical. Aí o enunciado diz pra gente, pergunta pra gente qual vai ser a altura do nível de líquido com o frasco na horizontal, apoiado sobre sua base circular. Então vamos lá. Nós vamos mudar a posição desse frasco que está na vertical e nós vamos apoiá-lo sobre sua base circular, pensando que ele é um cilindro. Então nós vamos apoiá-lo e aí o perfume vai ficar sobre uma determinada altura. E aí, quem seria essa nova altura em que o perfume ficaria? Qual seria a altura que o líquido do perfume estaria aqui? Bom, nós vamos calcular o volume desse líquido de perfume antes e depois de nós mudarmos a posição do frasco. E aí nós vamos igualar esses volumes para determinar essa altura. Bom, qual seria o volume dessa figura inicial aqui? Se você observar aqui, essa figura inicial ela é formada por duas bases congruentes, aqui duas bases que têm o mesmo formato, e tem uma determinada altura, que é justamente a largura aqui do perfume. Pelo princípio de Cavalieri, eu posso calcular o volume dessa quantidade fazendo a área da base vezes a altura. E aí eu preciso determinar a área da base, que é essa área cinza aqui na sua figura 2. Se você observar essa área cinza na figura 2, trata-se da área de um círculo menos a área de um segmento circular. Então, eu vou pegar a área do círculo e vou tirar a área desse segmento circular, cujo ângulo central é θ. Então, a área da figura em questão vai ser a área do círculo, πr², menos a área do setor circular, que usando a fórmula vai ser r²/2, que multiplica θ menos seno de θ, onde esse θ estará em radianos. O R, que é o raio aqui do círculo, nós temos, que é justamente, a questão nos deu o diâmetro da base, no caso aqui do frasco do perfume, que é 10 centímetros. Então, esse R, ele vale metade do diâmetro, que é 5 centímetros. Nós não temos o θ, vamos precisar calcular ele. Para isso, eu vou puxar aqui a bissetriz desse ângulo, que formará aqui 90 graus, com esse ponto aqui onde está a linha do líquido do perfume, e aí eu terei um ângulo aqui de θ sobre 2. Aí essa medida daqui até aqui, que eu estou destacando para vocês, é de 5 centímetros. Como a altura do líquido de perfume é 7,5, sobrou 2,5 centímetros aqui. E aí você pode fazer trigonometria no triângulo retângulo, encontrar que o cosseno de θ sobre 2 é 2,5 sobre 5, então o cosseno de θ sobre 2, ele é 1/2. Logo, o ângulo agudo cujo cosseno é 1/2, você sabe que é 60 graus, então θ sobre 2 é π sobre 3. Esse ângulo θ será 2π sobre 3. Você precisará disso por causa da fórmula da área da base.
Mas o que nós estamos interessados mesmo é no volume. Lembrando que isso aqui é a área da base, chamando a área de S da base. Então, o volume, que será a área da base, vezes a altura, no caso aqui, eu vou chamar de L, que seria justamente a largura aqui do frasco de perfume. Então, o volume, ele vai ser, fazendo aqui as contas e simplificando um pouquinho esse resultado, você vai encontrar que o volume vai ser R² sobre 2, que multiplica 2π menos θ mais seno de θ vezes L. Esse é o volume na posição inicial. Na posição final, quem seria o volume? Ora, na posição final seria o volume desse cilindro aqui, cujo raio da base vale 5. Então, o volume seria a área da base vezes a altura, π vezes 5² vezes a altura h. Então, o volume final seria 25π vezes h. Esses dois volumes têm que ser iguais. Então, vamos lá. O volume inicial que nós calculamos, o volume na posição inicial, R² sobre 2, R² sobre 2, que multiplica 2π menos θ mais seno de θ vezes L, ele tem que ser igual ao volume que nós determinamos na posição final. Voltando aqui, 25π vezes H. Então, ele tem que ser igual a 25π vezes H. E aí, a partir desse momento, você vai fazer algumas continhas. Então, você vai substituir o θ por 2π sobre 3, que é 120 graus. Você consegue calcular o seno de θ, que é o seno de 120 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Esse comprimento L, que é justamente a largura desse perfume, você consegue encontrar aqui, ó, 1,5 centímetros de altura do cilindro, que seria a largura do perfume. Então, você vai substituir L por 1,5 centímetros. E aí, substituindo todos esses valores e fazendo as contas, você vai encontrar que o H ele é aproximadamente 1,21 centímetros, que é o que nós encontramos na alternativa D. Então, a alternativa D é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos agora para a resolução de mais uma questão de matemática. Vamos resolver agora uma questão de geometria plana. O que é que nós temos aqui nessa questão? Nós temos duas figuras que representam a logomarca de uma determinada empresa. Ele manda considerar como L a medida do hexágono central. Ele comenta aqui que essa logomarca foi construída a partir de alguns hexágonos. Então, L é a medida do lado do hexágono central. Aí, o que é que ele pergunta para a gente? A área da logomarca é expressa em função de L por... Então, qual é a área cinza aqui nessa figura 1? Quanto é que vale essa área? Vejamos, o que é que nós vamos precisar calcular? Nós vamos precisar calcular o valor do lado deste hexágono maior. Ora, aqui, como nós temos hexágonos regulares que nos foram dados no enunciado, nós temos um ângulo de 120 graus. Então, aí nós temos um ângulo de 120 graus e eu consigo fazer lei dos cossenos para determinar quanto é que vale esse lado x do hexágono maior. Então, aplicando aqui lei dos cossenos, nós vamos ter que x² é igual a L² mais L² menos 2 vezes L vezes L vezes o cosseno de 120 graus. E aí nós vamos ter então que x² é igual a 2L² menos 2L² vezes o cosseno de 120 graus, que é menos 1/2. E aí nós vamos encontrar, terminando essas contas aí, que esse valor x vai nos dar aqui L raiz de 3. Então, nós temos aqui que o hexágono maior tem um lado L raiz de 3. Quem seria a área, então, dessa logomarca? Seria a soma da área de dois hexágonos, se eu disser aqui que eu tenho a área de um hexágono, mais a área de um retângulo. Bem aqui, eu tenho a área de um retângulo, S retângulo. Onde nós temos as medidas dos lados, L raiz de 3 para cada um desses hexágonos, são hexágonos regulares, e para o retângulo, uma base L e uma altura L raiz de 3. Então, nós vamos calcular aqui as áreas de acordo com as fórmulas de áreas dessas figuras. Então, vamos lá. A área da logomarca será 2 vezes a área de um hexágono mais a área de um retângulo. Então, a área da logomarca será
2 vezes a área de um hexágono é 6 vezes lado do hexágono, nós calculamos L raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes a área de um triângulo equilátero, mais a área do retângulo, que possui base L e altura L raiz de 3. Então, nós vamos encontrar aqui, ao fazer essas contas, que a área da logomarca é 10L ao quadrado raiz de 3. E 10L ao quadrado raiz de 3, encontramos na alternativa B. Então, letra B é a resposta dessa questão. Com isso, nós concluímos esta resolução. Ótima questão envolvendo aí o assunto de planificação, né? Nesse caso, dessa questão, nós temos aí um triângulo com uma haste, onde a haste ela é paralela ao último lado do triângulo, e ele vai querer rotacionar em torno do próprio eixo, né, esse triângulo. Qual a figura vai formar após essa rotação? Então, vamos fazer essa rotação, ok? Vamos lá. Então, aqui, se você pegar esse desenho e rotacionar, a gente fazer um triângulo aqui do outro lado, né? Igual a esse. Então, você vai ter aqui, ó. Então, ele vai ficar girando, né, em torno do eixo. Tá ok? E aí, ele vai formar essa figura. Como esse lado é paralelo à haste, né? Então, a gente vai formar um na sombra, ele girando isso aí, vai formar um retângulo. Ele vai cobrir toda essa parte que ele vai rotacionar. Então, tudo isso aqui vai ficar escuro, né, na luz, que ele vai tampar essa parte, fazendo essa rotação. Ou seja, a figura que vai ser vista pelos alunos, que é exatamente a pergunta dessa questão, né, das imagens a seguir, a única que representa a projeção vista pelos alunos conforme as condições apresentadas no texto é, provavelmente aqui, o item A, tá certo? Ela é a que mais se aproxima das informações apresentadas no texto, formando esse retângulo, como a gente havia colocado. Ok, galera? Resposta aí, item A. Vamos lá? Questãozinha aí simples envolvendo a soma dos ângulos internos de polígono. Então, essa questão ele quer saber a soma dos ângulos internos das faces de um dodecaedro truncado, né? Se a questão fosse só isso, poderia até complicar, porque a gente precisava saber o que é um dodecaedro truncado, né? Já o início da questão, o enunciado, ele explica aí, né? Dodecaedro truncado é um sólido de Arquimedes. E o que nos importa é ele dizer isso aqui, ó. É composto por 12 faces decagonais e 20 faces triangulares. Isso sim é importante para a gente, porque são 12 vezes o decágono, ele possui a soma dos ângulos internos 1440, mais 20 triângulos, que a soma dos ângulos internos é 180, é o mais conhecido. Se tu não lembrou do decágono, tu lembra da fórmula, que é n menos 2 vezes 180. Esse n é o número de lados. O decágono tem 10 lados. Então, 10 menos 2 vezes 180 vai dar 8 vezes 180, que vai dar 1440. Certo? Então, isso aqui seria a soma dos ângulos internos de um decágono. Então, para finalizar a questão, basta fazer essa conta. 12 vezes 1440 vai dar 17.280. Mais o do triângulo, que é 20 vezes 180, que dá 3.600. Fazendo essa soma, você vai ter aí 20.880. Então, seria o total, né, a soma dos ângulos internos de todos os polígonos dessa figura, dá 20.880 graus. Então, basta a gente agora ir lá no nosso gabarito, item D de dado, ok? Então, a resposta correta aí dessa questão, item D. Vamos lá? Ótima questãozinha aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras. Basicamente, toda a questão a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras algumas vezes para poder solucionar, beleza? Vamos lá. Então, o que a questão pede aqui, basicamente, é as medidas somadas, né, do A até o E, do E até o F e do F até o D. Mas também lá do outro lado, o A' para o E', do E' para o F', do F' até o D'. Mas, se você perceber, são figuras, são retas paralelas, encontrando o valor de um, o da outra é o mesmo valor, certo? Então, se você encontrar essa distância A até o E, do E até o F e o F até o D, o outro é só multiplicar por 2, que vai ser a mesma coisa, né? A soma deles dois é só multiplicar por 2.
Então, aqui nós temos 3 triângulos retângulos. Temos aqui o primeiro, fácil de a gente descobrir o valor do A até o E, porque aqui nós temos um triângulo retângulo com terno pitagórico, o 3, 4 e 5, famoso 3, 4 e 5, apenas multiplicados por 10, 30, 40 e 50. Então não precisa nem a gente calcular aqui não. Caso você queira, você pode até fazer, mas esse é um para que a gente já ganha tempo. Quando eu vou agora aqui para o FD, vamos fazer aqui o teorema de Pitágoras para encontrar o FD, você vai ter 16 ao quadrado mais 30 ao quadrado, somando 1.156, encontramos 34. Então já sei que o FD é 34, o F'D' também é 34, o AE é 50 e o A'E' também é 50. Por último, o do meio, seria o mais complicado, porque você vai ter que passar uma reta aqui para que você perceba o triângulo, né? Então aqui a gente tem esse triângulo, ó, triângulo retângulo, certo? Onde a base é 70 e a altura vai ser 40 menos 16, vai ser 24, por isso que você vai encontrar aqui o 24 ao quadrado. Né? Então vai ser, chamei de y, 70 ao quadrado 4.900, 24 ao quadrado 576, somando dá 5.476, raiz quadrada 74 metros. Então pronto, encontramos aí as 3, né? Basta a gente somar e multiplicar por 2, que são a soma dos dois lados. Então coloquei aqui, ó, 2 vezes 50, 100, 2 vezes 74, 148, 2 vezes 64, que dá 2 vezes 34, né, que dá 68. Somando as 3 medidas, 316 metros é o total da soma desses comprimentos aqui, que foi o que ele pediu, né, que seriam os cabos aí, certo? Então, nossa resposta se encontra lá no item D. Resposta item D. Olá, querido estudante. Vamos aqui para uma questão de matemática envolvendo uma situação bem legal do nosso dia a dia. Vejamos aqui como trabalhar essa questão. Uma loja está ofertando a seguinte promoção para um produto recém-lançado, cujo preço unitário é R$ 80. Então, o preço unitário ele vale R$ 80. A partir da segunda unidade comprada, isso é importante, a partir da segunda, será concedido um desconto de 1% por unidade sobre o valor total da compra, limite máximo de 20 unidades. O valor a ser pago comprando-se o máximo de unidades permitida na promoção é: o máximo de unidades permitido é 20 unidades, então eu vou comprar 20 unidades. Cada uma me custa R$ 80 se eu não tiver desconto. Então eu vou ter 20 vezes R$ 80. Isso aqui vai me dar um valor de R$ 1.600. Então, R$ 1.600 é o valor total. Só que você tem um desconto. Um desconto de 1% para cada unidade a partir da segunda. Então, se foram 20, contando a partir da segunda, eu tenho 19 unidades, que vão me dar um desconto de 19%. Então, meu desconto vai ser de 19%. Isso aqui é meu desconto. Então, meu desconto vai ser de 19% do valor total, que é R$ 1.600. E aí você vai ter, então, um desconto de R$ 304. Ora, nós temos um valor total de R$ 1.600 com um desconto de R$ 304. Qual foi o valor que foi pago? Então, foi pago os R$ 1.600 menos o desconto que foi nos dado, que é R$ 304. E aí o valor pago, então, fazendo essa subtração, foi R$ 1.296, que é o que encontramos na alternativa B. A alternativa correta, então, é a letra B, e com isso nós concluímos esta resolução. Olá, querido estudante. Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática. Vamos resolver agora uma questão de juros. Vejamos aqui o que é que essa questão nos propõe. Uma pessoa aplicou o valor de R$ 3.000 em um banco. Então, nós temos aqui que o capital dessa questão, ela vai ser R$ 30.000. E aí, o investimento rende 0,8% ao mês. Então, a taxa é de 0,008
se você considerar aqui a taxa em valor numérico. Em regime de juros compostos, sempre vai ser importante. Aí há uma taxa mensal de R$ 37,50 cobrada, sem juros, em sua totalidade no momento do resgate. O montante será resgatado dentro de 2 anos. 2 anos que nós temos para trabalhar em mês, já que a nossa taxa está em mês, 24 meses. Esse é o tempo. Aí considere 1,1 como aproximação. O valor em real a ser retirado para essa pessoa é igual a... Bom, imagine primeiro que nós temos só uma situação de juros compostos, um montante aplicado em um determinado tempo. Nós temos a fórmula de juros compostos, que diz que o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, nós podemos dizer que o montante, nesse caso, seria o capital de 30 mil reais, que multiplica 1 mais a taxa, 1,008, elevado ao tempo de 24 meses. São os dados que eu destaquei aqui para vocês. Capital 30 mil, taxa 0,008 e tempo de 24 meses. E aí, usando a aproximação que ele falou, que 1,008 elevado a 12 é 1,1, o que é que nós temos aqui? Que o montante ele é 30 mil vezes 1,008 elevado a 12 ao quadrado. 12 vezes 2 é igual a 24. E aí esse 1,008 vai ser 1,1. Então, 30 mil vezes 1,1 ao quadrado. Para nós fazermos menos conta, ele deu essa aproximação para a gente. E aí nós vamos encontrar, então, que o montante será de 36.300 ao fazer a conta. Só que a pessoa não retira esse valor, porque ela paga uma taxa mensal de R$ 37,50. Então, quanto é que ela vai pagar? Se a taxa é mensal R$ 37,50 durante 24 meses, ela vai pagar ainda, como manutenção, 24 vezes essa taxa mensal de R$ 37,50. E aí, o que é que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 900. Então, o que é que ela vai retirar? Ela vai retirar o montante menos esses R$ 900. Ela vai retirar 36.300 menos R$ 900, e aí ela vai retirar, no final das contas, R$ 35.400. R$ 35.400 é o que nós encontramos na alternativa C. Letra C é a resposta dessa questão. Até o próximo vídeo. Olá, querido estudante do SAS. Vamos aqui para mais uma questão de matemática. Vejamos o que é que essa questão nos propõe. Uma instituição de ensino vai comprar kits de régua e compasso. E aí tem duas opções de pacotes. O pacote A, que possui 40 kits e custa R$ 560. E o pacote B, que possui 70 kits e custa R$ 800. A instituição precisa adquirir pelo menos 240 kits. Qual é o menor custo possível em real para essa compra? Eu vou dizer que a escola adquiriu X pacotes A, então X é a quantidade de pacote A que ela adquiriu, e Y pacote B. Y é a quantidade de pacote B que essa instituição adquiriu. Bom, ela precisa adquirir pelo menos 240 kits. Ela adquirindo X do A e Y do B, quantos kits ela adquire? Ela vai adquirir 40 vezes X, porque cada pacote A tem 40 kits, mais 70 vezes Y, porque cada pacote B tem 70 kits. Essa quantidade de kits tem que ser pelo menos 240, então ela tem que ser maior ou igual a 240. Além disso, você quer o custo mínimo, o menor custo possível. O que é o custo? Bom, o pacote A custa 560. Então, se ela adquiriu X pacote A, ela pagou 560X. Mais o pacote B, que custa 800. Então, se ela adquiriu o pacote B, ela pagou 800Y por isso. Isso daqui que a gente calculou é o nosso custo, é o valor que nós temos que minimizar. Então, quais são as possibilidades? Eu quero 240 kits. Para 240 kits, eu posso adquirir 6 pacotes A, porque o pacote A ele tem 40 kits. Então, vamos lá. Vamos supor que eu peguei 6A e nenhum B, porque com 6A eu já consigo os 240.
Quanto é que foi o meu custo? O meu custo ele foi 560 vezes A, que foram 6, mais 800 vezes B, que foram 0. Então, o meu custo nessa condição foi R$ 3.360. E aí eu vou analisar outros casos. Vamos supor que eu peguei 5A e peguei 1B, porque 5A não completa os 240 kits que eu preciso. Aí eu vou pegar 1B. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um custo de 560 vezes 5, mais 800 vezes 1. Então, eu vou ter um custo de R$ 3.600. Vamos supor agora um outro cenário possível, é que eu pegaria 3 pacotes A's e 2 pacotes B's. Então, eu teria quanto? Eu teria 560 vezes 3, mais 800 vezes 2, que me daria um custo de 3.280. Bom, eu posso pegar também um outro cenário, um pacote A e 3 pacotes B. Também vai me dar uma quantidade dentro da que eu preciso. Isso vai me dar um custo de 560 vezes 1, mais 800 vezes 3. E aí eu vou ter, então, 2.960 de custo. Por fim, eu posso pegar nenhum pacote A e pegar 4 pacotes B, que também supre a minha necessidade. Então, aqui eu fui aumentando a quantidade de pacotes B que eu estava pegando. Isso aqui vai me dar 560 vezes 0, mais 800 vezes 4, que vai me dar um custo de 3.200. Logo, o custo mínimo que eu posso ter é 2.960. Outros cenários, eles não suprem a necessidade que eu tenho em questão. Então, 2.960 é o que está na alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Com isso, nós encerramos esta resolução. Vamos lá resolver aqui agora a questão envolvendo porcentagem com horas. Então, uma ótima questão, onde é necessário que a gente faça uma lida bem detalhada, são muitas informações, para a gente juntar e poder formar a resolução dessa questão, ok? Então, vamos lá. Fazer um resumo aqui, mais ou menos, o que ela vai falar para vocês. Seguinte, a pessoa vai colocar o celular para carregar às 7 horas da manhã. E ele quer saber em que horário o seu celular vai estar totalmente carregado, 100% carregado. Só que tem um detalhe. Durante o período de 1 hora, o celular carregando, ele só vai deixar carregar 20 minutos. Ele só pode, e aí a questão não informou detalhes, por quê, mas ele só pode deixar carregando 20 minutos, os 20 primeiros minutos daquela hora. E ele falou que a cada 20 minutos o celular carrega 10%. Temos que lembrar que o restante da hora, que seria os outros 40 minutos, ele vai ficar descarregando, tá certo? E o celular vai ficar em modo de descanso. A questão também fala que em modo de descanso, ele descarrega 1% a cada 10 minutos. Como são 40 minutos, ele vai descarregar 4%. Ou seja, resumo aqui, que a cada 1 hora, se eu carrego 10 e descarrego 4, então a cada 1 hora ele vai carregar 6%. Aí quando você descobre isso, rapidamente o aluno vai querer fazer o quê? Vou pegar então 96%, que é o que falta para carregar. Lembra que o celular já tinha 4%, também uma informação dada pela questão, e vou dividir por 6, isso vai dar um total de 16 horas. E aí tem um grande lance, um grande erro nessa questão, e aí você vai querer marcar o item A, porque ele começou às 7, com mais 16, daria 23. Não é o item A. Mas aí é onde está a pegadinha da questão, tá certo? Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, não vamos multiplicar por 16, vamos multiplicar por 15. Então, 6% a cada hora, se eu multiplicar por 15, eu tenho 90% do celular carregado. Só que o celular já tinha 4% quando ela colocou para carregar. Então, o celular já tem 94% carregado. Falta só 6 para completar a bateria. Na 16ª hora, quando eu for colocar para carregar, nos 20 primeiros minutos, já vai completar os 100%. Quer dizer, antes dos 20 primeiros minutos. Por quê? Porque durante 20 minutos, ele carrega 10%, não é isso que a questão nos informou?
Só que eu só preciso carregar 6%. Então, nem preciso dos 20 minutos todo. Eu só preciso de uma parte desses 20 minutos. Fazendo a regrinha de 3, você vai encontrar que o x vai ser 120 dividido por 10. Então, na verdade, eu só preciso de 12 minutos da última hora para carregar o celular totalmente. Ou seja, eu vou precisar aí de 15 horas e 12 minutos. Esse é o tempo que eu vou precisar para carregar 100% esse celular. Como ele colocou para carregar às 7 da manhã, 7 mais 15 dá 22. Ou seja, às 22 horas e 12 minutos, o celular vai estar completamente carregado. Nossa resposta vai se encontrar lá no item B da questão, ok? Item B de bola é a resposta da nossa questão, 22 horas e 12 minutos, ok? Item B. Questãozinha simples aí para não perder de transformação de minutos para segundo, né? Nessa questão, ele quer apenas que a gente faça a somatória de quanto tempo ele vai levar para converter aí os arquivos, ok? Vamos lá? Então, o DJ aí tem 90 arquivos de áudio para formatar para MP3 e ele descobriu que cada arquivo leva 12 segundos para converter. Qual o tempo total? Questão simples, né? Basta que a gente faça 90 vezes 12, que isso vai nos dar um total de 1080 segundos, só que a questão não está em segundos. Vamos transformar isso para minutos, dividindo por 60, que vai dar 1, sobra 48, baixo 0, 480 dividido por 60 dá 8, né? E dá exatamente aqui, resto 0. Ou seja, vai demorar 18 minutos para que ele faça a total conversão aí dos seus 90 arquivos, tá certo? Resposta, item B de bola. Questãozinha aí para não perder, ok? Item B. Vamos lá para uma questãozinha de estatística clássica, onde ele vai te dar uma tabela e vai querer saber média, moda e mediana, ok? Então, o gerente da loja te deu essa tabela aí relacionada de clientes, né? Que são a quantidade de clientes de acordo com a sua idade, né? Ó, um cliente aqui tem 14 anos, 4 tem 15, 6 tem 16, e aí vai sucessivamente, até o ponto de ele chegar, a resposta, né? A pergunta da questão é que ele quer que você relacione os dados das idades dos clientes. Em moda, média e mediana, o que é correto afirmar. Então, para isso, a gente precisa analisar a tabela facilmente. A que sai mais facilmente é a moda, que a moda é aquele que tem o maior número de clientes com aquela idade. Facilmente você vê aqui, ó, que é o 16, a moda é o 16, tá certo? Por quê? Porque eu tenho 6 pessoas com 16 anos de idade. É o maior número, né? Então, a maioria dos meus clientes tem 16 anos de idade. Então, esse é a moda. Mediana também é fácil. A partir do momento que você somar o número de clientes aqui, ó, você vai ter 11, 16, 18, 21, 22, 23. 23 é um número ímpar. E a mediana é o valor do meio, né? Se o meu número é ímpar, ele existe o número do meio. Vai ser aquele número que está na posição 12. Com mediana, a gente coloca os números em ordem crescente, né? Lembrando, tem um menino com 14. Aí tem 4 meninos com 15, então eu vou repetir o 15 4 vezes. Vou colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior, e vou pegar aquele que estiver na posição do meio, que no nosso exemplo aqui é a posição de número 12. Ó, 5 com mais 6, 11, então a posição de número 12 vai ser o menino que tem 17 anos. Então, a minha moda é 16, a minha mediana é 17. Falta só eu calcular a média, que a média, que no caso, vai ser uma média ponderada, que vai ser o cálculo mais difícil que você vai ter que fazer, que é 14 vezes 1, 15 vezes 4, 16 vezes 6, 17 vezes 5, né? Vai multiplicar cada uma das idades com os seus pesos. Coloquei aqui mais na frente para a gente ver, ó. Então tá aqui o que seria a média, 14 vezes 1, 15 vezes 4, 16 vezes 6, 17 vezes 5. Vou fazer essas somas e vou dividir pelos pesos, né? Que seriam a quantidade de clientes por idade, 1, 4, 6, 5. No total, vai dar 391 dividido por 23. Quando você fizer essa divisão, isso vai dar exatamente 17.
Então, a média das idades é 17, a moda a gente já tinha visto que é 16 e a mediana a gente também já tinha visto que é 17, que é o número da posição 12, o número que está na 12ª posição. Ou seja, eu tenho a média e a mediana são iguais e a moda é menor. Então, agora a gente vai lá para o gabarito, eu tenho que a média e a mediana são iguais, ó. Então, só o item A que diz aqui, né, corretamente essa primeira parte que eu li, porque moda e mediana não, moda e média não. É a média e a mediana são iguais e elas duas são maiores que a moda. Resposta, item A. Então, boa questãozinha aí de estatística, né, básica, dos conteúdos básicos de estatística, envolvendo moda, média e mediana. Ok? Item A. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática. Vamos aqui resolver uma questão envolvendo porcentagem. Vejamos o que é que esse enunciado nos diz. Bom, então nós temos aí uma situação problema que fala sobre o prazo de validade dos alimentos e diz que tem uma certa margem de segurança, que se o prazo encontrado é de 3 meses e 10 dias, a data passada para o consumidor será de 3 meses. E aí uma fábrica de alimentos utiliza a mesma métrica citada no texto para calcular o prazo de validade dos seus produtos. Aí, considerando um mês com 30 dias e calcula o percentual de redução a ser impressa. Então, ele vai calcular uma redução percentual em relação aí, ao valor que ele encontrou. Aí, vamos lá. Na análise de certo produto dessa fábrica, determinou-se que ele tem validade de 5 meses e 20 dias. O prazo de validade a ser passado pelo consumidor nós queremos o prazo de validade em dias. Então, nós vamos encontrar aqui o que foi encontrado. 5 meses e 20 dias, como ele pediu para considerar um mês com 30 dias, vai ser 5 vezes 30 mais 20 dias no total. E aí, isso aqui vai dar 150 mais 20, nós temos 170 dias. Esse foi o prazo de validade encontrado no teste lá do produto. Nós temos que tirar a margem de segurança, uma margem percentual, nos mesmos valores de percentuais dos dados que foram dados no texto base. Então, vejamos. Aqui no texto base, nós temos um prazo de 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias vai ser 3 vezes 30 mais 10 dias, porque cada mês tem 30 dias. E aí você vai encontrar 100 dias, esse foi o valor encontrado. E a data passada para o consumidor foi de 3 meses. A data passada para o consumidor, então, foi de 3 vezes 30, 90 dias. Perceba que de 100 dias para 90 dias eu tenho uma redução de 10%. Então, essa é a redução que nós vamos manter. Nós mantemos a mesma redução em percentual. Então, vamos lá, nós vamos reduzir 10%. Nós temos 170 dias e eu vou tirar 10% de 170, ou seja, 10 sobre 100 vezes 170, eu vou tirar 17 dias. Então, nós vamos tirar 17 dias. Tirando 17 dias de 170, nós vamos encontrar 153 dias, e essa foi a quantidade fornecida para o consumidor, que é o que nós encontramos na alternativa B. Então, letra B de bola é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática, uma questão bem interessante de geometria plana. Vejamos aqui o que é que diz essa questão. Bom, nós temos um mapa que foi construído na escala de 1 para 1500. Isso aí vai ser útil para a gente mais para o final. E aí ele dá algumas medidas no mapa. Ele disse no mapa que AC é igual a 15 centímetros, AC é igual a 15 centímetros, AB é igual a 6 centímetros, AB é igual a 6 centímetros e AE é igual a 8 centímetros. Essas são as medidas que ele dá para a gente. O que é que ele vai perguntar sabendo que a rua 1 ela é paralela à rua 2? A distância real em metro entre as esquinas D e E é igual a... Então, qual é a distância real em metros entre as esquinas D e E? Essa distância que eu vou chamar de X. Ora, pessoal, se aqui eu tenho 100 centímetros e o total é 15 centímetros, essa medida BC vai ser o quê? 15 menos 6. Então, essa medida BC
vai ser igual a 9 centímetros. Nós podemos escrever isso também. Essas duas retas, BE e DC, são duas retas paralelas. Então, aqui nós podemos fazer o teorema de Tales. Nós podemos dizer que esses 8 centímetros estão para 6 centímetros, assim como x está para 9 centímetros. Armando, então, esse teorema de Tales. 8 está para 6, assim como x está para 9. E aí, fazendo essas contas, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que o x ele é 9 vezes 8 dividido por 6. Então, você encontra que o x ele vale 12 centímetros. Isso no mapa. Então, nós sabemos que 12 centímetros é o tamanho no mapa. Acontece que esse mapa está numa escala de 1 para 1.500, como foi nos fornecido para a gente. Então, nós sabemos que esse mapa está na escala de 1 para 1.500 centímetros, que é a mesma coisa, se nós quisermos já converter para metro, de 1 para 15 metros, convertendo aqui os centímetros para metros. Então, nós vamos ter que 12 centímetros, que é o tamanho no mapa, está para a distância real em metros, vou chamar de x agora, assim como 1 centímetro no mapa está para uma distância real de 15 metros. E aí você faz essas contas, você vai encontrar que o x ele é 12 vezes 15, e aí você vai encontrar então que o x ele é 180 metros. E 180 metros você encontra na alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Até o próximo vídeo. Olá, aluno. Essa questão pede o volume de um composto químico em uma mistura. Primeiramente, nós usaremos a proporção dela para calcular o volume do composto. A questão cita que a proporção é de 16 partes por milhar, ou seja, a cada 1.000 partes de solução eu vou ter 16 partes de soluto. E ele já diz na questão que eu tenho 0,5 litros dessa mistura. Assim, 0,5 litros vai corresponder a x litros ingerido desse composto. Efetuando a multiplicação dessa regra de 3, eu vou ter que 1.000x será igual a 16 vezes 0,5. Efetuando essa solução, eu vou achar que x é igual a 0,08 litros. Mas, até agora, eu achei a solução em litros. E ele pede essa solução em ml. Ou seja, eu vou ter que fazer outra regra de 3 para transformar de litros para ml. Eu sei que 1 litro equivale a 1.000 ml. O que ele pede o x é 0,008 litros, que será equivalente a y ml. Ou seja, y é igual a 1.000 vezes 0,008, que é igual a 8 litros. Assim, nós achamos a solução e o resultado é o item B. Questãozinha simples envolvendo aí escala, ok? Então, se você compreende bem direitinho o que significa a escala, você faz a regrinha de 3 tranquilamente. Vamos lá. Então, aqui ele vai falar, né, dos dois bonecos que são construídos, né, que são colocados em cima de um bolo de casamento, duas miniaturas, que geralmente são réplicas do real, né, usando a escala de 1 para 14. Então, o que quer dizer essa escala? A cada 1 centímetro da miniatura, do boneco, equivale a 14 centímetros na realidade. Então, vamos transformar, isso aqui está em metros, ó. Então, basta você transformar em centímetros, que aqui vai ser 182 centímetros e aqui 168 centímetros, né? Então, você pode montar aí duas regrinhas de 3. A primeira, 1 está para x, assim como 14 está para 182. E o outro, 1 está para y, assim como 14 está para 168, né, que são as duas medidas, né, de altura, 182 e 168. Então, você monta essas duas regrinhas de 3, né, simples, e aí agora resolve. Ou seja, o x
vai ser 182 dividido por 14, que vai dar 13 centímetros. E o y vai ser 168 dividido por 14, que vai dar 12 centímetros. Respectivamente, né? Ou seja, primeiro vem o maior, depois o menor, 13 e 12. Resposta, item A. As miniaturas, né, vão ter, o maior vai ter 13 centímetros, o menor 12 centímetros, ok? Item A. Vamos lá? Ótima questãozinha aqui sobre transformações de medidas. Basta você fazer uma leitura correta aí do enunciado, que a questão sai facilmente, beleza? A questão fala o seguinte, que em uma lata de leite infantil indica que 30 ml de água eu tenho que colocar uma medida de leite. Geralmente, quando você compra uma lata, já vinha aquela medidazinha na lata. Mas vamos supor que você não tenha. E aí ele te dá um método aí para você poder saber disso. A colher de sopa equivale a 2 medidas. Então, na verdade, né, vamos pensar assim, para 30 ml eu preciso de uma medida, então, na verdade, eu preciso só de meia colher de sopa, né? Já coloquei algumas informações aqui importantes. 30 ml, uma medida. E uma colher de sopa equivale a 2 medidas. Ela encheu a mamadeira com 150 ml. Opa, se 30 é uma medida, 150 ml tem que ser 5 medidas, né? Multipliquei por 5, multipliquei por 5. Ele adicionou 4 colheres de sopa de leite. 4 colheres? Uma colher é 2 medidas. 4 colheres são 8. Eu só precisava de 5. Colocou 8. Então, ele colocou muito leite a mais, né? Sendo percebido um erro, ele percebeu o erro na proporção, ele adicionou 120 ml de água. Opa, tinha 150. Ele adicionou 120, foi para 270 ml. Se 30 ml é uma medida, 270, eu multipliquei isso aqui por 9, né? Então, são 9 medidas de leite. Já tinha 8. Veja que ele já tinha colocado 4 colheres de sopa, que representa 8 medidas de leite. Mas eu quero 9. O que é que está faltando para eu completar a proporção correta? Nessa situação, para que a proporção indicada nas instruções do referido leite seja obtida, é adicionar uma medida de leite. Eu tinha 8, queria 9, adiciono mais uma e aí fica tudo correto. Item C, ok? Resposta, item C. Vamos lá? Uma questãozinha aqui de física, praticamente, para a gente resolver com nossos cálculos de matemática aqui, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, Patrícia vai fazer uma viagem aqui, né? Inicialmente ela já falou que vai 4 horas dirigir, uma velocidade média de 60 km. Então, rapidamente aqui, usando a formulazinha da física, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, a gente calcula a distância percorrida, né? Já que ele colocou uma velocidade de 60 km por hora, num tempo de 4 horas, então a gente descobre que ela percorreu 240 quilômetros. Agora ela vai querer fazer esse mesmo trajeto, só que com 3 horas e 20. Qual é a velocidade que ela vai ter que colocar para fazer esse mesmo percurso, 240 quilômetros, só que num tempo menor, de 3 horas e 20 minutos, ok? Só vou ter que fazer uma mudançazinha aqui, para a gente não trabalhar com os minutos, né? Significa 3 horas, 20 minutos é 1/3 de hora, né? Então, vou colocar 240 dividido por 10/3. Depois você faz essa somazinha, né? 3 horas mais 1/3 de hora, dá 10/3. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter 240 vezes 3/10, isso vai dar 720 dividido por 10, ou seja, velocidade necessária aí para chegar nesse tempo é de 72 km por hora. Nossa resposta se encontra lá no item D. Ok, galera? Item D.